Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal, que a paz de Deus esteja com todos. Neste vídeo, trago uma poderosa mensagem da missionária Aparecida Borges, onde Deus revela que está colocando um ponto final no paganismo infiltrado nas igrejas do Brasil, uma profecia impactante e urgente que nos chama ao arrependimento e à santidade. Não percam essa revelação divina e compartilhem com todos aqueles que precisam ouvir a voz de Deus em nosso tempo. Mas antes, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vamos ver após a vinheta. Livro de 2 Reis, capítulo 23, apenas um versículo 25. Eu vou precisar da ajuda do Gabriel e da equipe do som. Diz assim, 23 e 25 de 2 Reis. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 23, que trata da história do rei Josias. Falar sobre o rei Josias é falar sobre compromisso, é falar sobre busca, é falar sobre retidão. Falar sobre Josias é falar sobre alguém que Deus levanta no cenário para fazer uma diferença para uma época específica. Muitos reis foram levantados, mas Josias foi levantado para uma necessidade. E sempre que há uma necessidade, há um empenho de Deus de levantar alguém para fazer a diferença no cenário da necessidade. Aleluia. A Bíblia nos diz que Josias, filho de Amon, começou a reinar com 8 anos. Reinou 31 anos em Jerusalém. Josias, cujo nome significa aquele que Deus consola. Josias que nasceu, mas que antes de nascer já teve o seu nascimento profetizado. Se você for lá no livro de 1 Reis 13, você vai ver que quando Judá estava mergulhado na idolatria e Jeroboão havia levantado bezerros em Dan e em Betel, estava um dia Jeroboão próximo ao altar, e foi exatamente no altar de incenso de Betel que Deus levanta o profeta, aquele profeta que foi enganado pelo profeta velho, e ele vem e profetiza. E o que foi dito naquele dia foi que o profeta clama contra o altar e diz: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto que queimam incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E naquele mesmo dia deu-se um sinal, o profeta deu um sinal: o altar se fenderá e a cinza se derramará. Aleluia. Josias recebe ajuda na sua época dos profetas Jeremias, Abacuque e Sofonias. Havia um esforço de Josias com Jeremias, com Abacuque, com Sofonias, todos na mesma época, de reconciliar o povo com Deus. E talvez você diga: irmã Aparecida, não tinha culto? Culto tinha, não tinha era conversão. E o sacrifício desses 4 homens foi grande. Se você olhar no livro de Abacuque no capítulo 1, ele diz: tu me fazes ver a iniquidade e a vexação. Tudo na época. Jeremias capítulo 4, ele diz assim: deveras o meu povo está louco e já não me conhece. Sábios são para o mal e não sabem fazer o bem. A reforma que Deus levantou Josias no cenário de Judá foi o último raio de luz.
E sempre que houver trevas, haverá um Deus disposto a lançar luz. Oh, aleluia. O problema é porque tem gente nas trevas, gosta das trevas, massageia as trevas, faz aliança com as trevas. Aí quando Deus levanta um Josias para dizer que treva é treva, ele quer dizer que treva é luz, mas treva é treva e luz é luz. Sempre foi e sempre será assim. Não adianta maquiar o que Deus não maqueia. Não adianta arrumar o que Deus não arruma. Aleluia. A reforma de Josias foi esse último raio de luz. O livro da lei foi achado no período da reconstrução. Josias chama o sacerdote, chama também os sacerdotes de segunda classe, chama Ilquias e diz: coloque dinheiro na mão do povo e mande restaurar o templo. E foi nesse período de restauração do templo, aleluia, que Ilquias achou o livro da lei e Safã leu. O livro, para a tristeza nossa, estava perdido dentro do templo. Tinha culto, tinha, mas distante do livro. Tinha culto, tinha, mas distante da palavra. E culto distante da palavra não é culto, é presepada. É assim mesmo. Rabaia do conversa. Nem ouve assumica. A Bíblia nos diz que quando se acha aquele livro, Josias rasga as suas vestes. Aleluia. E manda, aleluia, e a procura da profetisa Uda. E ele diz: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Ide e consultai acerca das palavras que estão escritas neste livro. Josias conheceu que o povo estava distante da escritura. Josias conheceu que havia uma discrepância enorme, um afastamento enorme da palavra de Deus. E Josias, conhecendo isso, chorando e de vestes rasgadas, diz: grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nós não demos ouvidos a voz deste livro e as profecias que nele está contida. A escritura era chamada de livro do concerto, livro da aliança ou livro da lei. E aí você me pergunta, irmã Aparecida, qual era a crise nos dias de Josias? Eu vejo muita coisa, mas a primeira coisa que eu vejo como crise nos dias de Josias, o que é que havia no culto e no templo nos dias de Josias? Em primeiro lugar, um culto totalmente adulterado, um culto totalmente paganizado, muita gente reunida em nome de Deus, fazendo em nome de Deus, e Deus não estava recebendo nada daquilo. O que mais havia neste culto adulterado? A coisa estava tão feia que a Bíblia diz que havia utensílios para Baal, havia utensílios para poste ídolos, havia utensílios para todo o exército do céu. Gente tinha, culto tinha, mas Deus não estava presente. E culto só é culto se a presença for sentida. Aleluia. Baal, a principal divindade masculina dos cananeus e dos fenícios. Baal, que representava as forças produtivas da terra, adorado nas cercanias e no templo do Senhor.
Ídolos dentro do templo do Senhor. E a Bíblia nos diz, versículo 4 e 5 deste capítulo 23, que o rei mandou o sumo sacerdote, aleluia, que tirassem, aleluia, chamou também os guardas dos umbrais da porta, que se tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, e o queimasse fora de Jerusalém. Ele começa destituindo os sacerdotes. E deixa eu falar uma coisa aqui em nordestinês, porque eu não tenho esse negócio, porque sou do Nordeste, chegar aqui, ficar falando igual a vocês, não. Eu sou nordestina de raiz. Josias mexeu num vespeiro. Quer ver mexer no vespeiro? Você bote o pé e diga: agora aqui a coisa vai ser santificada, agora aqui a coisa vai ser aprumada, agora aqui a coisa vai ser diferente. Ei, se mexe no vespeiro, porque tem uma turma que gosta da propaganda de Baal, gosta da propaganda de Azera, gosta de estar envolvido no engodo. Mas nesta noite, como embaixatriz do céu, eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer à nação brasileira: os dias de paganismo nos cultos estão contados, e Deus está pesando na balança. Deus vai colocar um ponto final e vai acabar a brincadeira que estão fazendo nos cultos no Brasil. Eu vejo pelos olhos da fé, o relógio de Deus está contado em uma contagem regressiva, e a nação brasileira verá o que o meu Deus fará. Mas tem uma coisa: quem tem a tutela de Deus, quem está guardado por Ele, bota o dedo e mexe no vespeiro e conhece quem é vespa e sai do outro lado. Mas Deus guarda. Limite. Ele sai fazendo uma faxina, tirando adivinho, tirando feiticeiro, tirando ídolo, tirando abominação. Josias extirpa tudo que estava contrário à palavra. Que Deus levante Josias para este tempo. Qual era a crise nos dias de Josias? Sacerdotes idólatras. Muitos que eram sacerdotes do templo do Senhor se transformaram em sacerdotes de Baal. Sabe por quê? Porque tem uma turma que onde a vantagem está, ele está junto. Mas Deus conhece essa espécie. A coisa estava tão desmantelada, como a gente costuma dizer no Nordeste, que tinha adoração para sol, para a lua, para os planetas. Alguns estudiosos dizem aqui que nessa passagem possivelmente foi quando se desenvolveu o estudo da astrologia. Foi nos tempos em que Josias assumiu o reino. A coisa estava tão adulterada que até no telhado e nos terraços das casas havia sacrifício a Baal.
Mas sabe uma coisa que me encanta em Deus? Deus, Ele pode até permitir que a coisa desande, mas Deus tem um trilho. Que depois que Deus diz assim, sai a ordem, passa o trilho, tem que entrar no trilho, não fica fora dele. Aleluia. No versículo 6 e 7 deste capítulo 23, a Bíblia vai dizer que ele tirou da casa do Senhor. Onde é que estava? Na casa do Senhor. Ele tirou o ídolo do bosque. Tinha um camarada famoso lá, chamado ídolo do bosque. E o camarada que não tinha nada de Deus, estava lá dentro do templo do Senhor. A Bíblia diz que ele tirou para fora de Jerusalém, mandou para o ribeiro de Cedron e queimou. A Bíblia diz que ele desfez em pó. A Bíblia diz que ele lançou esse pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Onde tinha idólatra, ele espalhou o pó. Sabe por quê? Porque pó de ídolo só serve para sacerdote profanado. Pó de ídolo só serve para gente corrompido. Quem é íntegro, para ele serve a glória, para ele serve a presença, para ele serve a retidão a Deus. O que mais havia nos dias de Josias? Sodomia, prostituição no templo. Mulheres teciam tendas para o posto ídolo, está no versículo 7. O que mais havia? Altares nos terraços das casas e altares nos átrios do templo. Altares feitos por Manassés lá atrás, para adoração pagã. Eles ainda eram usados nos cultos aos astros quando Josias assumiu. Aleluia. Aí a Bíblia nos diz que o rei começa a derrubar os altares. Aleluia. Os altares que tinha no templo. Imagine aí um altar dentro do templo. Aleluia. Para adorar outro Deus. A Bíblia diz que ele começa a derrubar os altares, que ele vai para o terraço de Acais e ele começa a fazer, aleluia, também chamado de cenáculo de Acais ou sala de Acais, começa a fazer a limpeza, derruba os altares que Manassés havia feito nos átrios do Senhor e vai esmigalhando esses altares e tira eles ali e lança o pó desses altares. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor liberava uma palavra para mim dizendo assim: Aparecida, brada naquele lugar, eu vou destruir os altares de Manassés e acabar com a idolatria no Brasil a Jeroboão. A igreja brasileira vai passar pelo sopro e pelo prumo, porque é necessário. Josias foi levantado para engatar a marcha ré do inferno. Ei, você ser uma Maria vai com as outras não é difícil não. Você está misturado com a turma da godela, do arrumadinho, não é difícil não. Difícil é você bater o pé e dizer: saia daqui, Satanás, porque eu tenho compromisso. Josias foi levantado para um período de recomeço, de reconstrução. E aonde houver um Josias sendo levantado na nação brasileira, vai ter altar destruídos, vai ter paganismo batendo fora e vai ter o nome de Deus sendo glorificado. Aí tem uma turminha que talvez esteja dizendo assim: irmã Aparecida, não tinha outra mensagenzinha não? Tem não. É isso aqui mesmo. É do jeito que ele mandou e acabou a conversa.
Eu tenho algo que me acompanha quando eu saio da minha casa para ministrar. Eu digo: Deus, eu não quero passar 1 milímetro na tua frente, mas também não quero arredar 1 milímetro daquilo que tu me entrega. E talvez você diga: essa mensagem, ela não se aplica aos nossos dias. Ei, nós temos os altares em nossos dias que precisam ser esmigalhados. Altares da conveniência e do acordo. Altares do arrumadinho, da patota do ajeitado, tem que ser esmigalhado. Altares dos rejeitadores da palavra de Deus querem tornar doce o que para Deus é amargo e é vil. Não será doce. Altares da egolatria e da soberba, homens amantes de holofote, da exibição, verdadeiros bezerros de Betel. Deus manda uma notícia para os bezerros de Betel: vou eu entrar por estes dias, Ramá, Rebo, Conovesse, e vou mostrar, Remaniodo Covesse, como destituo, como lanço por terra, e vou surgir na nação com outros nomes. Tirarei pessoas do anonimato e desfarei os bezerros de Betel. Deus vai fazer uma varredura, e vocês vão ver no noticiário os bezerros de Betel caindo por terra. Eu não tenho uma pequena dúvida do que Deus está me entregando hoje. Altares da tolerância ao pecado, fazendo vista grossa. Vista grossa para o que Deus já vomitou. Tu tá achando que Deus mede as coisas como tu mede, é? Menino, respeita a Deus. Ele é o justo juiz. A sua balança, nela só há retidão. Aí tem uma turminha da internet que diz: essa mulher só prega como quem está com raiva. Se para você falar a palavra de Deus como ela é como quem está com raiva, eu estou muito raivosa hoje. Porque a palavra de Deus não é elástica, ela é prego batido, ponta virada, ela é reta, é pura, é eficaz, não envelhece, não entorta, não dá bicho, não fede, não cede, não arreda. É essa. Eu queria uma coisa mais doce, valegibi. Isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é alimento, isso aqui é alimento da igreja. Quer coisa doce, vá pro gibi, mas a palavra está aqui. Dá para você olhar para quem está do seu lado e olhar com o olho de profeta e dizer: é palavra, e não arreda.
altares da tolerância serão varridos. Por pobre, disciplina. E por rico, em pecado, um cargo. E você acha que Deus não está vendo? Altares de laços disfarçados de oportunidades. Esses altares Deus foi me dando e eu fui anotando. Altares das mesas largas, onde o Espírito de Deus já não participa, porque não tem nela espaço. Altares do desprezo ao justo e ao fiel. Altares que tem duas balanças, dois pesos e duas medidas. Altares dos sonegadores da glória. E quando Deus falou isso, foi de madrugada. Já era madrugada. Eu disse: Deus, que arrumação é essa de sonegadores da glória? E o Senhor bradou, aparecido em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Mas irmão, parecida a imagem de escultura. E quantos ídolos você está fazendo aqui que ainda não esculpiu? A palavra sonegar vem de origem latina, significa subnegare. Sabe o que significa? Negar a origem de onde se recebeu. Esquivar-se da obrigação. Aleluia. É uma negação do que foi recebido, e é uma negação da fonte que despejou aquilo que foi recebido. E quando Deus falava isso, eu disse: meu Deus, o que significa? O Senhor disse assim: eu vou varrer o altar dos sonegadores da glória. Homens que puxam holofotes para si, homens que acham que são o centro, já deixaram de orar e pedir a palavra, já deixaram o jejum e de se submeter. Eles acham que os seus Facebooks, os seus Instagrams e as suas redes sociais, Deus manda dizer para esses bezerros de Betel: vou deixá-los só. Deus faz, e o camarada se apresenta como se fosse ele. E quando eu vejo isso, eu me lembro, sabe de quê? Eu me lembro de José, da humildade de José diante de Faraó. Quando José é tirado do cárcere, que ele comparece diante de Faraó, Faraó olha para José e diz: ouvi dizer que quando tu ouves um sonho, tu interpretas. Ele diz: isto não está em mim, mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Dê a Deus o que é de Deus. Deixa de sonegar a glória que é dele. Deixa de se achar importante. A glória é dele, o grande é ele, o manejar é dele, a palavra é dele, a igreja é dele, a autoridade é dele, a ousadia é dele, o cumprimento é dele.